Uhum. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Rochas da Saúde. Aqui nós trazemos as informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. No episódio de hoje, vamos falar com uma anestesiologista, doutora Cristina Madeira Barretti. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa. É uma honra enorme estar aqui, né? Ainda mais com você, né, Pedrinho? Para quem Conhecendo não tem pouco sabe, tempo, oi? conhecendo tem pouco tempo, né? Quase nada, né? Para quem não sabe, eu conheci o Pedrinho quando ele tinha 3 aninhos. Ele foi um dos primeiros amigos do meu filho na escola. E assim, é um orgulho imenso, assim, ver o médico que você está se tornando, assim, um aluno esforçadíssimo, uma pessoa muito dedicada, né? Um orgulho imenso. Muito obrigado, doutor. O prazer é todo meu de receber aqui uma mulher incrível, uma excelente médica aqui no meu programa. Ah, obrigada. E, doutora, queria muito entender como que nasce um anestesista? Bem, eu vou brincar que assim, antes de ser um anestesista, tem que ser um médico, né? Isso é uma coisa que a gente estava até falando antes. A população tem essa dúvida, né? Ah, você é um anestesista, mas o que que você fez? Que faculdade que você fez para chegar até aqui? Tem uma brincadeira no meio que o pessoal fala: ah, é o curso na farmácia. Não, não é o curso na farmácia. A gente tem que estudar muito, muito, muito. Você tem que fazer primeiro 6 anos de medicina, né? E depois disso você tem que prestar uma prova de residência que hoje em dia são 3 anos, antigamente eram dois, e estudar, 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 porque assim, você tem que ter uma noção muito forte de fisiologia, de farmacologia, né? Para ter tem que ter um raciocínio clínico bem embasado para a gente conseguir enxergar o paciente como um todo. Sim, enquanto o cirurgião tá querendo matar o paciente, a gente tá querendo salvar, né? Aí, nossa, se os meus amigos cirurgiões ouvem você É, falando isso, não, gente, brincadeira, é cuidado. todo respeito, é pra entender mais. Não, a E- ideia é essa. Mas por que que surgiu a necessidade de ter uma especialidade médica voltada a isso? Bem, surgiu assim, antigamente. Na verdade, assim, é uma a medicina está há muitos anos tentando cuidar dos pacientes da melhor forma possível. E uma coisa que seria importante, assim, você fazer um procedimento cirúrgico sem dor, sem o paciente estar vivendo aquele momento, Sim, né, participando daquele momento. Então, assim, se você for ler, isso, assim, essa tentativa de achar um remédio, uma fórmula, um jeito de dar esse conforto para o paciente é algo milenar. Então, assim, antigamente tinham plantas, né, tinha as drogas fitoterápicas, né, que as pessoas não tinham tecnologia nem nada. Então, assim, sim. elas tentavam fazer fórmulas de plantas para tentar deixar as pessoas mais relaxadas. Tinha o álcool, né? Ah, vou cortar sua perna, então vai beber o álcool aqui, pá. Cirurgião bom tinha que ser um cirurgião rápido, Rápido. né? Quem não era rápido, o paciente podia até morrer de choque neurogênico pela própria dor, podia infartar. Então, assim, era uma questão realmente que eu acho que sem anestesia a medicina não teria conseguido progredir como progrediu. Né? Então é uma especialidade que assim eu brinco que assim, as pessoas não sabem que é médico, mas assim é o médico que mantém o paciente vivo para o cirurgião poder cuidar, né, do seu paciente. A gente estava até comentando daquela história do. Não me lembro ao certo onde que foi, mas acho que era nos Estados Unidos que tinha um cirurgião que foi fazer uma cirurgia de. Acho que era de Uma amputação de um membro. E morreu todo mundo da cirurgia. Teve acho que 300% de mortalidade. Morreu o paciente, que morreu de choque infecção neurológico, mesmo também, choque infecção. neurogênico e infecção. Aí morreu a enfermeira que tava com o médico, porque escorregou, foi rápido demais, cortou ela, ficou infeccionada, e morreu o médico. Nossa Então, senhora, morreu todo é um mundo. desastre da medicina, literalmente, né? Sim, sim. E é assim, a importância realmente, eu acho assim, ninguém quer lembrar da cirurgia, ninguém quer participar da cirurgia, ninguém quer ter dor. Hoje em dia é até interessante que a gente não se preocupa só com o intraoperatório. Quando eu estou fazendo uma anestesia, eu estou tentando administrar medicamentos que vão dar um pós-operatório com uma qualidade melhor para o paciente. Então, eu estou preocupada em o paciente não vomitar, o paciente não ter dor pós-operatória. Então, assim, não é só com aquele momento que a gente está preocupado hoje em dia. Você está
tratando aqui, pensando lá no como vai ser a recuperação dele no dia seguinte, né. E não só no dia seguinte, no geral, porque um paciente que não tem dor, ele consegue respirar melhor, então ele vai fazer menos atelectasia, é quando o pulmão não expande direito, tá. Eh, como que colabassa em alguns pontos do pulmão. Então, assim, uma pessoa que tem dor, ela consegue fazer uma inspiração profunda, ela consegue, fazer uma fisioterapia de uma forma mais adequada. Então é um paciente que consegue ter um pós-operatório melhor, vai embora mais cedo do Isso, vai hospital. embora mais Então, cedo. assim, é nisso que a gente foca, né, no nosso trabalho. Sim, é. Ah, e eu também uma especialidade que possibilita ter essas cirurgias maiores, né, grandes de 24 horas, transplantes, Sim. cirurgias grandes abdominais que não mexe só na parte da sedação, mas também de você bloqueia, né, um bloqueio neuromuscular que Isso, a gente brinca que, assim, a gente se preocupa com várias coisas. A gente quer que o paciente tenha hipnose, que ele durma, né, pelo amor de Deus, ninguém quer ficar participar, né, que eu tinha é, falado antes. Que ele durma, que ele não tenha dor, o relaxamento muscular, que realmente possibilita um maior conforto para o próprio cirurgião, né, ninguém quer operar o paciente fazendo força, né, ninguém merece isso. E principalmente a tal da proteção, neurovegetativa, assim, é você, não ter respostas, fisiológicas à dor. Então, por exemplo, quando você faz um opioide, que é um remédio que serve para tirar a dor do paciente, o que que acontece? Você diminui a secreção de adrenalina, você diminui aquela resposta fisiológica à dor. E isso melhora a condição do e pós-operatório e do intra. vasodilata também, né. Isso, É. isso. E assim, o paciente não infarta, né? Você fala assim, ele vai ter dor, ele vai secretar adrenalina, vai fazer uma crise hipertensiva, e ele pode até infartar, aumenta o consumo, né? Aumenta a frequência cardíaca, e ele pode infartar. Então, assim, a gente não está só querendo dar um conforto psicológico, que claro que é importante, e confortar a dor. A gente está tentando que ele tenha uma fisiologia mais estável para o procedimento, né? É, e são drogas que matam, né. Que se você perder a mão, o controle fino, tem que ter uma pessoa de olho nelas, né. Isso. Não, é fundamental, né, esse cuidado. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo assim: "Olha, a gente não sai do seu ladinho nem para ir no banheiro". Eles morrem de rir, mas eu acho que a ideia é essa, é cuidar, né, ficar do lado, porque, assim, claro que hoje em dia com a tecnologia melhorou muito, a gente tem vários monitores para ver pressão, para ver a oxigenação, que é o oxímetro de pulso, estava na moda com o Covid, agora hoje em dia todo mundo conhece o oxímetro de pulso. É. Um aparelho de medir pressão. Então, assim, a gente tem esses controles, mas além disso é fundamental. O capnógrafo, que ele vai ver o CO2, o gás carbônico expirado, então ele vai ver se o paciente está realmente entubado, se está em segurança. Só que mais importante do que isso é a gente estar acompanhando o tempo inteiro, né, o paciente. Sim, sim, tem vários tipos de anestesia, né, que o cara pode estar entubado ou não, pode estar só com a hack, né. Isso. Conta pra gente Bloque... os É, os tem, principais tipos. então, temos, assim, basicamente, a gente tem a anestesia geral. A anestesia geral é você ficar desligado do mundo, você dormir, né, dormir profundamente. Quanto mais profunda a anestesia, maior a necessidade do paciente ter uma assistência ventilatória. Por quê? É que eu falo de novo para os meus pacientes. Você fez, não existe um botão que você aperta, dorme, aperta de novo, acorda e tá tudo bem. Sim. Quando assim, a gente trabalha com medicamentos, né, com drogas que vão fazer você ter um efeito colateral, que é fazer a gente parar de respirar, né? Aí o que acontece? Para corrigir Compensar. isso, o que que é? Para resolver essa questão, a gente acaba tendo que entubar o paciente. Quando eu falo isso, as pessoas olham para minha cara e falam assim: "Ah, você é entubado, que desgraça". Não é uma conotação de um paciente que está numa UTI, que teve uma piora do quadro clínico e que acabou tendo que ser entubado. Aqui no caso, é só essa assistência ventilatória pelos remédios. Às vezes é pra Acabou. pôr um silicone, né, não Ah, é é coisa isso! boa, não é? Não, gente, É. vamos brilhar também um pouco, né, não vamos falar só de coisa ruim. Mas e a ideia é essa, assim, você tá no procedimento, você tá entubadinho, acabou a cirurgia, eu falo para o paciente: "Olha, eu vou falar com você, me responde, fala comigo para eu ter certeza que você tá bem, a gente já tira esse negócio". Então, assim, é por um período momentâneo. Então, uma vez eu tinha um paciente, ele era um ator, assim, um ator famoso, assim, né, fazia novela, um monte de Aham. coisa, teatro. Aí eu falei, ele trabalhava com a voz, eu preocupada, né, eu falei assim: "Olha, pode ser que você fique um pouquinho rouco pelo tubinho e tudo mais". Ele olhava pra minha cara e falava assim: "Doutora, como você fala isso para mim?".
Eu falei assim, ai meu Deus do céu. Não, mas a gente tem que explicar, Sim, né? né? Tem que explicar. E assim, e faz parte da anestesia, não é uma coisa tipo, nossa, tô lascado, vão me entubar. Não, faz parte do procedimento, acabou, a gente tira, então tranquilo, né? E são profissionais que têm muita prática nisso, né? A nossa vida é isso. É o dia a É dia. o nosso. É, assim, eu brinco que assim, eu falo, ó, eu tô falando com você, poxa, no mundo inteiro, não sei nem quantas pessoas já foram entubadas e estubadas, só no que eu tô te contando. Então, assim, é uma coisa muito corriqueira pra gente, é uma coisa muito tranquila, é uma coisa que a gente estuda pra caramba, que a gente tem uma baita prática. Então, é um procedimento que é relativamente seguro, não é nada assim diferente, né? E tem várias técnicas, né? Às vezes a pessoa Isso. tem. Via aérea é difícil, né? Difícil de entubar. Tem a cânula, né? Diferente. Pode ter máscara na O laringe. videolarinho, e Videolaringe. isso, é assim, tem toda uma assistência que a gente já tem organograma de dificuldade, então assim, você já vai com o paciente, a gente conversa com o paciente antes, não é só para ele, pô, quem é o médico que vai cuidar de mim quando eu estiver dormindo? Não é só isso, é até para a gente bolar a nossa técnica já, isso que você falou é super importante, assim, eu tenho que avaliar se o paciente vai ter algum grau de dificuldade ou não, então assim, você vai já preparado, às vezes a gente coloca um coxim que melhora o posicionamento e já é o truque para o sucesso, né? Sim, e tem outras formas também, né? De De anestesia. anestesia, né? Sim, sim. Ó, as mulheres conhecem, né, pra caramba, por causa dessa questão do parto, né? A gente faz, tem a RAC, que é uma anestesia que a gente faz, injeta o medicamento já no líquor mesmo, então você tem um bloqueio da condução, né, Que é nervosa. aquela que é a injeçãozinha nas costas, né? Isso, é a tal da raquianestesia, que é super segura, super tranquila, claro, quando bem indicada, né, que isso é uma questão importante, e assim, que é a anestesia que a gente mais usa para fazer cesáreas. A gente tem a analgesia de parto, que a gente faz com duplo bloqueio, ou peridural. A gente pode, eu quebrei o braço, vou fazer uma cirurgia de punho. A gente pode fazer bloqueios de membro superior, então se anestesia só aquela parte do corpo, seda, né, que fica mais confortável, e anestesia aquela parte do corpo para fazer o procedimento. Não, eu já vi, eu já dei. Era eu, né, que sou aluno, o residente e o chefe lá. Eu fiquei, fiquei injetando. É difícil. É, um pouco durinho, né? É quase um. Porque acaba tendo uma conotação de, nossa, ele fica só lá sentado. Mas trabalhei. Foi tipo. Foi uns 40 minutos pra fazer o bloqueio do paciente, que era um paciente que ia fazer uma cirurgia de punho, né? Que tinha Uhum. fraturado. Aí foi um tempão pra fazer o bloqueio e outro tempo, quase o mesmo tempo pra operar. Acaba que é um procedimento bem legal de se ver, e bem difícil, Uhum. assim, bem trabalhoso. Não, que você tá falando uma coisa super interessante, até tipo, você fala assim, a gente não fica só lá sentado. É, Eu adorei isso que você falou. Assim, quando. É até uma coisa interessante. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia fazer anestesia, ela falava assim, mas a Tê vai fazer cardiologia. É uma amigona minha. Tipo, você vai ser anestesista, né? Como assim? O que que faz o anestesista? É aquele cara que fica só sentado enquanto o coitado do cirurgião opera. é, Eu falei, não, mãe, assim, não é nada disso. Hoje em dia ela entende, assim, sim, como é que funciona. Mas esse negócio das pessoas falarem, ele fica lá sentado, tranquilo, mexendo na bolsa de valores. Tem um monte sim, de de médico meme, de meme sobre isso, né? Porque, eles entendem de bolsa de valores. Eu não entendo nada de bolsa de valores. É assim, então não é bem assim, né? E também não é, como é que é, o dormindo, cuidando do quase acordado. Tem um mar de piada sobre o anestesista, né? A gente é um pouco assim, como é que eu vou dizer? Sofremos bullying dos sim. colegas, mas assim, na verdade o que a gente faz assim é uma coisa muito séria. A gente brinca, fala, mas assim, a ideia é tomar conta. Enquanto o paciente está lá, a gente que está Porque representando ele. se ele tem uma parada, se ele tem alguma consequência, quem vai reverter é o anestesista, né? Exatamente. Então, assim, você tem que fazer um treinamento, assim, você faz para trabalhar nos hospitais, você tem que ter a CLS, que é um curso de emergências cardiovasculares. Então, assim, fora a residência, é uma especialidade que, assim, que eu brinco que a gente não é muito famoso e a gente adora isso. É uma característica, acho que até dos colegas, assim, é um pessoal que é um pouco mais tímido, né? Que não gosto tanto de aparecer, mas assim, é uma especialidade assim, que tem uma grande importância, né? Graças a ela, realmente, a medicina evoluiu, né? Começou, assim, aquilo que eu te falei, tinha as drogas que as pessoas davam, álcool às vezes, tinha o ópio, mas assim,
desde que teve aquela demonstração, o Dia do Anestesista é 16 de outubro, em homenagem à primeira demonstração pública, né, que foi, na verdade, um dentista. Na verdade, ele era médico e dentista, ele não acabou, o Morton não acabou a faculdade de odontologia, mas ele se interessou pela essa mágica de fazer o paciente dormir, de ter esse conforto, e ele fez a primeira demonstração pública em Massachusetts, né? Por isso que a data é essa, é 16 de outubro de 1846. Antes disso, tinha tido outras tentativas, inclusive um colega dele, também dentista, que não foi muito feliz, porque ele tinha usado protóxido, que é um gás menos potente, então foi meio fiasco, né? Aí ele vendo isso, ele começou a estudar, procurar, e ele descobriu que com éter dava para ter uma hipnose e uma analgesia. O detalhe é que o éter é explosivo, né? Então, não é uma coisa lá muito bacana de você Mas quando era o que fazer. tinha, Era o que né? tinha pro Era o que dia. Era tinha. o que tinha pro dia. E assim, novas medicações foram surgindo, né? A indústria farmacêutica pesquisando, e hoje em dia a gente consegue deixar os pacientes felizes, fazer uma anestesia bem segura. Bem segura. Assim, eu vejo. Eu tenho 30. Não vou falar por aí, né? Vou ajudar da idade, mas eu tenho 32 anos de formada. Eu vou dizer que, assim, que a anestesia que eu fazia quando eu era R1 é muito diferente da anestesia que eu faço hoje em dia. E assim, eu fico muito satisfeita com a forma como evoluiu em tão pouco tempo, né? Sim, sim, porque a gente estava até comentando que evolui junto com a medicina, que a medicina evolui muito rápido, né? Sim, Que sim. eu tava comentando que eu vi numa aula, era um vídeo de uma cirurgia cardíaca, acho que dos anos 60, 50, que era uma estenose de válvula cardíaca que vai ficar mais apertada, e como não tinha ainda prótese de válvula, que você troca hoje em dia, eles colocavam dentro da válvula Balonava. para balona, para deixar ela, em vez de ser estenose, que é apertada, ser insuficiente, que a válvula tem que fechar, ela não fechava direito, que é melhor do que ter estenose. Aí você trocava uma doença muito ruim por uma doença ruim. É, Tipo era assim. isso. Era com gás e o paciente não ficava dormindo, que nem ficava meio acordado. Então o anestesista tinha que ficar. Senhora, a senhora tá acordada? A senhora não tá acordada? Nossa. Não, pode ir. Vai cortando. É meio show de horrores. Hoje em dia isso não acontece, né? Né, é super legal, porque assim, é até assim, a expectativa do paciente. Às vezes fala, ai, doutora, eu não quero ver nada. Aí, às vezes, você tem que fazer por exemplo, ontem fiz uma anestesia na paciente, eu fiz uma hack para analgesia pós-operatória, né? Fiz um pouquinho de morfina, fentanil, depois que a gente fez a anestesia geral. Aí eu falava para ela, ó, eu vou fazer uma sedação levinha para você sentar. Pode ser que você lembre, mas eu vou fazer um remédio para você não ter dor na punção, que é até mais negócio, né? Do que não lembrar, pelo menos na minha opinião. Aí depois quando ela acordou sem dor, acordou feliz, então assim, é uma satisfação enorme, assim, você fala: "Nossa, fiz minha missão", né, que é entregar um paciente, assim, bem, né, Sim. pra vida dele. E você comentou da hack. Muita gente tem medo da cefaleia pós-hack, de ter dor de cabeça depois da hack. Isso acontece muito hoje em dia? Olha, quando eu era menina, que as agulhas eram um pouquinho, bem mais, grossas, acontecia assim, porque diminui um pouquinho a pressão do líquido da cabeça, né, do líquor. Então o que que acontece? Os vasos da cabeça vasodilatam e funcionaria como se fosse mais ou menos uma enxaqueca. Só que isso está ligado ao tamanho da agulha, paciente mais jovem que tem os vasos mais elásticos, então elas vão responder de uma forma pior do que o paciente idosinho. Você fazer uma hack numa paciente mais idosinha vai dar menos cefaleia do que uma paciente muito jovem. Mas hoje em dia a gente usa umas agulhas tão fininhas, mas tão fininhas, que olha, faz muito tempo que eu não vejo uma cefaleia pós-hack. E olha que eu trabalho em hospitais e escolas, né? Então, assim, a tendência a gente ver seria muito grande. Então, assim, com essa agulhinha fininha, ficou muito confortável, né. Sim, sim. É, e o anestesista, ele só trabalha no centro cirúrgico ou ele trabalha em outros lugares também? Acho que no hospital inteiro quase. Bem, não, tem várias atribuições. O que que a gente pode fazer? A gente assim, no centro cirúrgico, na endoscopia, hoje em dia a gente faz muita sedação para endoscopia, tem anestesistas que fazem uma especialização da especialização, que é para o tratamento de dor crônica, né. Aqui é uma intersecção de algumas especialidades, o neurocirurgião também faz dor crônica, né, tem o fisiatra também, e o anestesista, são 3 especialistas que podem trabalhar com dor crônica. Que mais?
Bem, a gente faz também, às vezes, parte de grupos de atendimento, de socorristas dentro do hospital. Então, a gente chama o Código Azul. Que tipo, aconteceu uma Deu desgraça no ruim. hospital, chama. Você fica de bip e sai correndo. No Covid eu trabalhava nesse Código Azul lá. Então, assim, tem vários locais que você pode trabalhar. Às vezes a gente tinha. Tem alguns anestesistas que, vários, aliás, que trabalham em UTI. Eles acabam fazendo especialização de intensivista também. E é legal porque a especialidade trabalha com. Tem algumas habilidades que são necessárias para você ser um bom intensivista. Você tem que ser bom de entubar, trabalhar direito com droga vasoativa, passar central. Então, assim, tem uma intersecção também das especialidades, né? Sim, e é bem difícil, né? Não, no sentido de ter várias atuações, e é bem complexo de pegar pacientes complexos Ah, muitas vezes. sim, sim. Por exemplo, comentou da dor crônica, muitas vezes é aqueles cânceres supermetastáticos, né? Que não tem, é um cuidado muito mais paliativo do que curativo, né? Sim, sim. Assim, a gente trabalha com pacientes bem complexos mesmo, né? Eu trabalho em um hospital de oncologia, então, assim, tem que ter um cuidado, assim, como é que eu vou dizer, bem intenso mesmo, né? Bem intensivo, né? E, mas vamos, assim, eu sou suspeitíssima, porque eu sou apaixonada pela especialidade. Eu adoro, assim, eu até falo para meus residentes, você tem que saber se você está no lugar certo, se você acorda feliz para ir trabalhar, né? Parece coisa de doido, né? Mas eu acordo feliz para trabalhar, assim, eu tenho prazer em fazer anestesia, em ver o paciente acordando, eu sempre pergunto, está com dor? Se tiver um pouquinho de dor, eu já fico frustradíssima. Não, vou corrigir essa dor. Tem que sair da sala Bem pleno. mandando beijo, né? Tem que tá inteiro. Então, assim, é uma coisa que eu amo histericamente. Eu adoro. Eu tenho colegas que já me falavam: eu não gosto dessa especialidade porque você, você não faz seus horários. Ah, dá para fazer se você trabalhar em regime de plantão. Aí tem colegas que se queixam disso. Mas eu trabalho só em regime de plantão. Assim, não me importo mesmo. Eu brinco que a especialidade, graças a Deus, me diverte, né? Assim, não em ver as pessoas doentes, claro, mas no sentido de você poder fazer a diferença no E tratamento fazer o que delas. gosta, né? Nossa, não, é muito assim, recompensador você ver um paciente que chegou grave, ele sai melhor, você conseguir fazer a diferença no tratamento dele, né? E aí é uma especialidade que eu tenho carinho, porque eu aprendo bastante com ela, né? Eu Bonitinho. aprendo bastante já. Eu faço parte da liga de anestesiologia da minha faculdade e lá vi estágios muito legais. Uhum. Nossa, cada coisa que eu vi, uma paciente teve que amputar a perna, assim, grave, aí a gente teve que passar central, ajustar a droga, né? Vasoativo, Isso. coitado. Você vê a fisiologia ao vivo em É, cores, né? é. Eu falo que assim, tudo que você lê de fisiologia, você tá vendo acontecer, né? Eu acho meio mágico, assim, eu adoro. E de novo aquilo que eu falei, você poder melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? O que acontece no intraoperatório, isso vai se refletir no pós-operatório também. Então, é aquela paciente idosa que você tomou muito cuidado com a pressão arterial, que ela não fez hipotensão na anestesia, ela vai sair sem um déficit cognitivo. Então, assim, o que você está fazendo naquele momento não importa só para aquele momento. Então, é muito legal, assim, você poder contribuir no paciente sair melhorado, né? Não Sim, e curado muitas vezes, né? muitas vezes Cirurgia curativa. curado, sim. Nossa, adoro. Eu sou suspeitíssima, né? E a gente tá falando do gás, né, pra Uhum, anestesia, que era o éter. Hoje uhum. em dia tem várias modalidades de anestesia, no sentido de Então, gás. ainda existe, né? A gente usa, na verdade, o tal do gás que o pessoal fala assim, é um cheirinho, um cheirinho. Na verdade, é um jeito diferente de você administrar um medicamento. Então, eu posso injetar direto na veia, ou eu posso a pessoa respirar, inalar esse gás, aí ele vai para o pulmão, ele vai ser absorvido na corrente sanguínea, né? Aí ele se transforma numa fase líquida de novo, e ele vai circular no corpo. Então, assim, o gás nada mais é do que uma forma de administração de um medicamento, né? Pode ser intratecal, que é a tal da RAC, né? Pode ser na veia, né, pode ser no próprio tubinho. Então, assim, né, inalando. Então, assim, é uma forma de administrar o gás, mas, assim, ele vai ser absorvido e vai circular, vai para o cérebro, vai fazer o paciente dormir
bem gostoso. Pra sonhar com o Brad Pitt. E esse sono gostoso, ele. Porque a gente escuta algumas celebridades, né? O Michael Jackson, inclusive, que, coitado, infelizmente só conseguia dormir com o uso de drogas anestésicas, né? No centro Então, cirúrgico. mas aí a gente tá até falando mais ou menos sobre a crise dos opioides, né? O brasileiro sempre estudou muito bloqueio, a gente sempre gostou de fazer uma anestesia com associação de técnicas. Então, a gente não usa, a analgesia pós-operatória nossa não visa só opioide. Então, a gente trabalha com bloqueio, trabalha com da dipirona para o paciente, tem outras medicações que a gente usa, assim, na nossa prática clínica. O Michael Jackson teve um acidente, ele estava fazendo acho que era uma propaganda, se não me engano, não posso falar aqui, né, o que é. Ele estava fazendo uma propaganda, teve um acidente, ele, com os fogos, ele se queimou, e ele tinha muita dor, claro, né, e ele tomou muito opioide, criou uma dependência, e no final das contas ele ficou com uma insônia, deve ter tido também, não sei se tinha um quadro depressivo associado, então ele não conseguia dormir. O problema é que ele procurou um cardiologista para dormir. Não, o Michael Jackson, meu Deus, assim, ele praticamente recebeu uma indução anestésica, só que esqueceram Em do detalhe casa, de assim, entubar, né? Não tinha um aparelho de anestesia na casa dele, né? Não tinha sem monitor. supervisão. Não, as pessoas às vezes ficam com medo de anestesia e falam assim: nossa, o Michael Jackson morreu porque tomou um monte de remédio de anestesia. Só que ele estava na casa dele, né? Não era num centro cirúrgico, num lugar adequado, com a pessoa adequada, com um material adequado, monitorização, um aparelho de anestesia. Então, assim, foi um, foi uma coisa É, meio tem que ser catastrófica. investigada, né? Foi bem catastrófico, né? Assim, não tô aqui para acusar ninguém, falar nada, mas assim, não existe você sedar um paciente e não ter monitor nenhum, não ter acompanhamento nenhum, não ter material de reanimação, não estar presente o tempo inteiro. Essa história do Michael Jackson, assim, eu vejo aquilo lá, você fala, ai meu Deus, né? O que foi aquilo, né? Sim, sim, uma É grande mu- estrela. mas assim, para as pessoas que estão assistindo não ficarem com medo de anestesia, é uma situação completamente diferente. O que aconteceu é que os medicamentos de anestesia foram usados num lugar absolutamente inadequado. Indiscriminadamente, né? Sim. E a gente tá falando, acho que gancho para duas perguntas, que a gente tava comentando com você que no estágio a gente viu pacientes que têm muita resistência, que é o usuário de drogas ilícitas, e Uhum. desenvolve resistência a essas Isso. drogas. Isso. Como que funciona? Como que lidar com A isso? gente sempre dá um jeito. Não, assim, de novo, num ambiente de centro cirúrgico, que você tem toda uma aparelhagem, que você tem todas as condições perfeitas, ótimas para você fazer uma anestesia, assim, o que que acontece? O usuário de droga, ele tem uma indução metabólica, o metabolismo dele é um pouquinho diferente, ele metaboliza as drogas mais rápido, né? E ele fica meio resistente, então assim, você precisa fazer umas doses um pouco maiores, mas você pode associar medicamentos diferentes e difícil. Olha, eu nunca vi um paciente que não dormiu em 32 anos de anestesia. Nunca vi. Falei assim, ó, eu quero fazer uma anestesia geral. Ah, não consegui porque ele não dormiu. Porque ele foi resistente o suficiente. Já vi um monte de paciente falar assim, ah, eu não durmo com nada, doutora. Não, aqui comigo, quando ele tá falando o Ah, resto da frase, já foi. Então, assim, a gente sempre dá um jeito, né? Assim, existem essas condições especiais. A pessoa que toma remédio para dormir todo dia. Ele tem também uma indução enzimática. Acaba, às vezes, você tendo que aumentar um pouquinho a dose dos medicamentos, mas não tem quem não durma, viu? Assim, sempre dá pra dormir. e ele tá comentar um pouco sobre a epidemia, né, dos opioides nos Estados Unidos, né, que tá uma coisa que Então, não, tem até um filme passando num canal a cabo. Eu não consegui acabar de ver o fim, porque assim, você fica vendo a forma como aquilo tudo foi conduzido, é um horror. Mas é aquilo que a gente estava falando. é, eu sempre me questiono, mas o pessoal americano, o europeu, eles não gostam muito, por exemplo, de um medicamento que a gente usa na nossa prática, assim, super tranquilamente, é dipirona. é, Eles não usam dipirona, eles não usam os bloqueios, aquilo que eu tinha falado. Então, assim, a analgesia do americano, do europeu, é muito baseada em opioide. Então, assim, uma amiga minha uma vez estava em casa, ela é casada com um americano, ela estava em casa, bateu o dedinho do pé, fez aquela fratura da dona de casa. Já viu até um termo meio, não sei se não é meio pejorativo isso, eu acho
né, maior respeito às donas de casa, mas assim, dá a impressão que essa pessoa fica de chinelo o dia inteiro, né? Não sei de onde que tiraram isso, mas era um nome que a gente dava pra tal da fratura do quinto dedo. O que que aconteceu? Ela tava com dor, claro, né? Tava lá, né? Ela tem um monte de alergia e tudo, mas foi no médico. Chegou lá, ele deu oxicodona pra ela tomar por Nossa. 2 meses. Sério? Sério, sério. A receita dava pra ela entrar numa farmácia e comprar suficiente para 2 meses. Em quanto tempo a gente acaba adquirindo dependência química? Não sei dizer, mas eu acredito que em 2 meses daria, Com né? certeza, com certeza. E- E é uma droga que não pode ficar sem supervisão, né? Porque dá constipação intestinal, né? Os opioides, Sim, depressão respiratória, né? sim, não é uma coisa que você fala assim, Tchau, olha, 2 meses. 2 meses, ou assim, eu vou tomar, hoje eu tô com muita dor, vou tomar 5 comprimidos, pelo amor de Deus, né? Isso não existe, assim, é perigosíssimo. Então, assim, eu acho que a indústria farmacêutica também tem uma culpa bem grande nisso, porque eles faziam, esse filme que eu tô te falando é horroroso, eles faziam um marketing absurdo, eles davam um prêmio, mandavam umas moças todas lindas falarem com o médico, tinha até uma coisa meio assim sensualizada para estimular as pessoas, não, vou prescrever porque aquela moça linda vai ficar feliz comigo. Você vê o filme e você fala assim, isso não é medicina, pelo menos não foi isso que eu estudei na faculdade, não é isso que a gente pratica, né, no dia a dia, é uma coisa, não sei o que é aquilo, mas assiste o filme, você vai ficar assim, você vai falar, nossa senhora. E E, num nível que eu vi que estavam vendendo, não é nem a farmácia que vende o antídoto, no mercado, no supermercado, tem uma prateleira do antídoto, da morfina, dos opioides, é uma eles coisa. estão vendendo Estão antídoto? Isso eu vendendo não tinha visto. e vende bem. É menos ruim a pessoa, de repente, ter como atender, né, Sim, do com que o paciente certeza. morrer, mas virou uma epidemia, né, é o que a gente chama, epidemia dos opioides. É uma desgraça, assim, é lamentável e assim, e de novo, a indústria farmacêutica teve um papel nisso, né, esse É, marketing absurdamente agressivo, né. porque lá nos Estados Unidos nem é aprovada de pirona, né? Não é que Não, não, eles o não FDA usam. não aprova, né? Então, né, eles aprovam tanta coisa esquisita, né, a dipirona, assim, tinha um trabalho antigo que falava sobre aplasia de medula, que assim, toda vez que eu encontro hematologista eu falo: "Você já viu muito? Isso é comum?" Porque eu nunca vi. Nunca eu ter visto não significa que não exista, né, então a gente pergunta para o especialista. Sim, sim. É raro, é muito raro. Então assim, a gente usa, assim, na prática clínica diária. É lógico, eu não tô receitando para ninguém, não é nada disso. Mas assim, é um medicamento que se a pessoa não tem alergia, ele dá um conforto pós-operatório bem relevante, né. Sim. Claro, você não baseia seu pós-operatório só na dipirona, mas você pode até usar um opioide, mas você vai usar por menos tempo, vai usar uma dose menor, não vai usar com tanta É que frequência. para uma escala de dor menor, ela até que é boa. O problema Excelente. é que ela tem um limite, né? Ela tem o efeito teto, né? Aí você não Sim, pode dar acima disso, sim, mas sim, até lá sim. você usa outra droga, combina, né? Isso, para uma analgesia, assim, pra um procedimento, uma analgesia aguda, né, não tô falando de dor crônica, mas até em dor crônica a gente usa também na prática clínica. Então, assim, eh, eles não gostam, eles não usam, né, e tem que colocar alguma coisa no lugar, aí Sim. os opioide, né. E o FDA também tem aquela questão de que eles eles bloqueiam depois do uso, né. Eu não sei qual foi a questão histórica, né, que eles têm contra a dipirona, mas tem uma questão que, assim, a patente dela já venceu, né. Uhum. Então é um medicamento extremamente barato, é um medicamento que não vai dar lucro para a indústria farmacêutica, né. E não estou falando mal da indústria farmacêutica, eles fazem assim, eles são responsáveis também por grandes avanços, Sim, sim. né, não estou falando, não é bandeira nenhuma aqui que eu estou falando: eu sou contra", não, assim, é só que essa questão é uma coisa pontual, né. Eles financiam bons estudos também, né? Sim, Bons claro, estudos. claro, não, a evolução depende deles. Eu entendo também que você investe uma dinheirama para desenvolver um medicamento, eles querem ter lucro, né. Só que assim, como médico a gente não consegue raciocinar dessa forma. Né, você não fala assim: olha que legal, tá desenvolvendo isso aqui, esse remédio vai ter que vender porque precisa pagar o investimento". É uma coisa, assim, meio complicado, que a gente quer ver o paciente bem e pronto, né, Sim. mais simples, né, bem mais simples. É que entra em fatores, né, do o custo dele. Ai, remédio maravilhoso, incrível, mas R$ 10.000, Ah, sabe? sim. Tem novos remédios anti-obesidade que é esse valor. Os novos
os novíssimos também. E Não são vou citar, difíceis de não vou achar, citar, né? não vou citar o nome, Não vou ainda não fazer chegou no propaganda. Brasil. É. Mas R$ 10.000, assim, é melhor que os anteriores do ano Aham. passado, mas ainda muito inacessível. Assim, de repente substitui uma cirurgia bariátrica, né? Mas é aquilo que você tá falando, quantas pessoas vão poder usar, né? É que a cirurgia bariátrica tem os problemas, mas tipo, ela tem as alterações, e tudo, Uhum. mas acho que é questão de tempo, porque ainda não sai nos estudos fase 4, né? Que tem várias fases do estudo para liberar, né? Uhum. Esses a obesidade estão fase 3 que é o que. Ah, vou soltar no mercado, fase 3. Aí o fase 4 vamos pegar as pessoas que estão tomando esses medicamentos e fazer um estudo para ver, tem algum efeito, tipo, desenvolveram câncer, morreram Uhum. de É que tem que ter infarto. tempo também, né? Pra Tem. você soltar um laudo Já definitivo. tiraram, né, aqueles anti-inflamatórios COX-2 do Ah, mercado. pessoas estavam infartando, né? É, Nesse ponto eu brinco que eu sou super desconfiada. Eu prefiro, para os meus pacientes, eu gosto de usar medicações que já estão bem estabelecidas, bem estudadas, né? Trabalhar com segurança, né? Não, sim. não dá para você ir fazer um procedimento que você já está fragilizado, já está doente, já está com problema de saúde, né? E sair com outra questão por alguma medicação que você usou que não era tão segura, né? Sim, sim. Então, menos é mais, né? Como dizem. E tem falando em segurança, tem alguma contraindicação para anestesia em si, não para cirurgia, mas para Ah, anestesia, essa é uma para pergunta CCD? legal. É falar de novo sobre o tal do pré-operatório, da visita pré-anestésica. É, quando você vai fazer um procedimento, eu tenho que. É até engraçado, assim, a gente sempre pede para o cirurgião, passa o caso. O que que é o tal do passo o caso? Me conta o que você sabe do paciente, que procedimento que você vai fazer, que doenças que o paciente tem, que alergias que ele tem. A gente sempre escuta do cirurgião, conversa com o paciente também, e a partir disso você consegue bolar a estratégia que você vai fazer. Então, por exemplo, o paciente tem uma insuficiência cardíaca. Tem algumas medicações que não são tão interessantes eu usar num paciente que tem uma insuficiência cardíaca. Então, você já faz a sua anestesia pensando naquele paciente, nas patologias dele, né? É uma coisa bem customizada, né? Por isso a importância de você conhecer o caso direitinho, né? Como é que eu vou, qual que vai ser a estratégia para esse paciente sair ter uma anestesia com segurança, né? Pra você sair sem nenhuma complicação. E principalmente evitar complicações iatrogênicas, né? Uma anestesia mal indicada, você pode ter alterações hemodinâmicas, você pode ter, sei lá, uma medicação que o paciente tinha alergia e você não sabia, administrou. Então, assim, esse preparo antes da anestesia, eu penso que é tão importante quanto o próprio momento da anestesia em si, né? Que é que você vai bolar toda a estratégia para fazer um procedimento com segurança, É um entendeu? planejamento, né? E Isso, organização. isso. É interessante que, assim, eu sou a anestesista que trabalhei em pronto-socorro, né? Trabalhava com obstetrícia, ainda trabalho com obstetrícia. Mas, assim, PS você tem, assim, tipo, sei lá, às vezes poucos minutos para você já bolar toda a estratégia para fazer uma anestesia segura. E às vezes o paciente ele tá desacordado, então às vezes você trabalha com pouca informação, mas a gente tenta sempre fazer o melhor, né, naquela situação, né? Sim, sim, mas, nossa, muito bacana, né, a especialidade. Mas você marca uma consulta? Como que você encontra isso? Você marca a consulta com o anestesista? Então, vamos lá. Assim, normalmente o paciente conhece a gente no dia, né? Eu tô falando assim, por exemplo, nos hospitais públicos a gente tem algumas pessoas que fazem a visita pré-anestésica. Inclusive, em um deles eu faço, né, esse trabalho. Eh, Na vida privada, normalmente a gente conhece o paciente no dia. Mas o que que eu combino com os meus cirurgiões? O paciente tem algum problema de saúde, alguma coisa que está um pouquinho fora do padrão, às vezes eu converso antes, até para a gente discutir se mantém todas as medicações, se tem que suspender alguma, né? Eu acho que o paciente está mal estudado, eu preciso, sei lá, de um ecocardiograma. Aí a gente faz isso antes, então no dia, quando chega, já está com todas as arestas aparadas, já está tudo, né, planejadinho. É uma coisa bem legal isso, né. E vai ser esquisito falar isso, mas a anestesia sempre funciona ou ela falha? No Falha sentido. às vezes, dependendo da técnica, assim, você quer ver um exemplo? Às vezes você, sei lá, vai fazer uma hack, então tem uma história super engraçada. Eu trabalhava no hospital
a farmácia ficava num lugar que não tinha ar-condicionado, pasmem. Né? Tem umas coisas assim, meio Marlboro também, né? Eu falei, não é propaganda não, eu tô falando assim, é raiz, vamos usar uma expressão mais adequada, né? Tem alguns empregos que são meio raiz. Então o anestésico local ficava, era armazenado de uma forma inadequada, né? Era bem complicado. E o índice de falha de anestesia naquele hospital era imenso, porque ele não é para ser conservado num lugar quente, né? E tinha um telhado que era de zinco, então o negócio era Nossa. quente pra caramba, aquelas coisas bem, né? Aí, e o pessoal todo fazia hack, tinha um monte de falha, né? Nossa, mas que horror, mas o que que acontece neste hospital que tem tanta falha? Aí um dia foi um representante lá do laboratório, que eu não posso falar o nome, mas todo mundo que é da área tá ouvindo sabe até o nome já. O senhor vira pra mim e fala assim, eu era recém-formada, né? Tinha cara de criança. Aí ele olhou pra mim e falou assim: Mas como você fez a hack? Aí eu falei: Ah, moço, que nem eu faço em todos os lugares, né? E que costuma dar certo, né? Aí ele me deu um papelzinho, foi muito engraçado. Ele me deu um papelzinho e falou assim: Mas você fez igual tá escrito aqui? Eu olhei, eu falei assim: Não, eu fiz igual me ensinaram na residência, né? No Hospital das Clínicas de São Paulo. Assim, tipo, cara, Sim, sabe o que tá fazendo. é, assim, a gente não cai de paraquedas e sai por aí. Ah, eu sou recém-formado, acabei de sair da faculdade, me deu vontade de ser anestesista, Eu eu vou agora vou anestesiar. fazer. É, eu vou anestesiar as pessoas. Não, a gente estuda pra caramba, né, pra poder Sim. se preparar pra fazer isso. Então, assim, às vezes tem condições técnicas mesmo que você fala, nossa, você tá fazendo tudo certinho, e às vezes falha assim. Mas aí tem todo um organograma, ah, não deu certo aqui, a gente repete, ou, ah, não dá pra repetir, vamos fazer com geral. Não tem nenhum paciente que não saiu anestesiado, assim, sempre dá para dar um jeito, né, e da melhor forma possível, e mais confortável para o paciente. E o que que você mais gosta da anestesia, da Ah, anestesiologia? aqui eu sou suspeita, né, eu vou falar, assim, do amor da minha vida, anestesia obstétrica. Eu acho que, assim, eu não sei se eu sou mole, né, então, assim, quando eu trabalho com uma paciente de onco, eu fico satisfeita de ter ajudado no tratamento dela, mas eu acho que a gente tenta escapar um pouquinho da morte, né, sei lá, acho que eu sou uma médica meio molenga, vai a expressão. Então eu gosto muito, 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 muito da anestesia obstétrica. A gente fazia, assim, pacientes grávidas com doenças bem graves, né, mas a obstetrícia tem todo um encanto, né, você vê uma vida chegando, tem a questão da analgesia de parto, que é a anestesia que eu mais gosto de fazer. Por quê? Você tem uma paciente que está com dor, assim, vai ter que nascer o neném, não tem jeito, tá lá, e aí você consegue fazer alguma medida que a gente vai usar uma expressão bem popular, que tira com a mão. É muito, assim, é muito recompensador você assim, ver a carinha de satisfação dessas pacientes. Assim, você faz sua anestesia, elas olham e falam assim: "Nossa, passou a dor". Então, assim, é muito legal, é muito legal. Para mim é o meu xodó, né. E tem a hack na cesárea, mas tem alguma pro parto normal de anestesia? Então, a gente pode fazer a peridural, né, ou o duplo bloqueio, que assim, você faz como se fosse é um kit específico, você faz uma peridural, localiza o espaço, aí você passa uma agulha dentro da agulha de peri, puc, faz um pouquinho de anestésico no líquor mesmo, né, intratecal, como se fosse uma hack, é uma hack, né? Aí você tira aquela agulha e você passa um cateterzinho, um canudinho, pelo qual você vai colocando mais medicamento, e você pode, o trabalho de parto durou, sei lá, 8 horas. A paciente fica 8 horas sem dor. É muito Sim, legal. E sim. hoje em dia, especialmente que assim, antigamente tinha os conceitos que, você vai fazer analgesia a partir de um estágio do trabalho de parto. A gente fazia muita anestesia em paciente com cardiopatia grave. A gente fazia analgesia tipo com 1 centímetro de dilatação. Então, assim, a paciente ficava de 1 centímetro até o parto sem dor nenhuma. Então é assim, é mágico, né, é muito legal, né, você poder dar esse conforto para uma pessoa que está numa situação tão delicada, né, tem que ser um momento legal você ter um filho e Sim, você sim. conseguir transformar, tirar a dor, né, de um momento tão lindo da vida da mulher, puxa, não tem preço, é meu xodó, para mim é um passeio, é o que eu gosto, assim, é o que brilha o olho. E é bem legal que ela fica acordada, você conversa com ela, né, você fala Adoro, adoro. Ali isso era uma piada também, que o pessoal falava que anestesista era um médico que não gosta de falar com o paciente, né. "Ai, já põe pra dormir, já põe pra dormir rápido". Que nada, a gente adora falar com o paciente, você quer enxergar o paciente, quer entender quais são as necessidades
né, da cirurgia, as expectativas dele, né, e tudo mais. Isso também a anestesia obstétrica sempre me deu. A paciente está acordada, né, estamos junto no parto. É muito legal, é muito legal. E esses casos, vou falar, de que, né, infelizmente tem esses anestesistas malucas que teve uns anos atrás de obstétrico, Ah, que o então. povo faz muito erro. Então, aí o que eu digo é o seguinte, você está falando dos abusos? É, Então, maçã podre tem em todo lado, né. Aliás, assim, foi uma coisa bem chocante, porque bem assim, chato, né, nossa, pô? não, horrorosa, assim, por conta de um, fica todo mundo: "Ah, tô com medo do anestesista". Uma vez fui fazer uma anestesia numa paciente no hospital grandão aqui de São Paulo, e tal, o paciente olhou pra minha cara e falou assim: "Ai", aliás, era um homem. Ele olhou pra minha cara e falou assim: "Ai, nem acredito que é a mulher que vai me anestesiar". Eu assim: "Faz diferença?" Ele: "Não, você vê os caras aí abusando das pessoas, onde já se viu". Não, é uma coisa meio, assim, surreal, né, assim, não interessa se é um médico ou uma médica que vai cuidar de você, né, assim, isso que aconteceu, bem, tem mal É uma profissional em tudo, exceção, é né? uma exceção da exceção da exceção, se você for pensar quantos médicos tem por aí todo dia fazendo, né, cuidando dos seus pacientes, fazendo uma anestesia responsável, né, estudando pra caramba pra dar o melhor pro paciente, e aí você vê um cara que é um psicopata, né, alguém que vai fazer uma coisa dessas com Um uma momento, tudo paciente. errado, o cara cedeu pra mais, a mulher também. Não, não, é um criminoso. E como qualquer criminoso tem que ser julgado e punido, né. Sim, É o que eu sim. penso, né, assim, não tem refresco porque, é da área ou não é. Não, é um criminoso como qualquer pessoa, né, criminosa, né. Sim, Vamos sim. acrescentar para não ficar esquisito, igual qualquer pessoa. Não, mas assim, é uma coisa fora da curva, fora da linha. E assim, quando me falavam isso eu ficava, assim, chateadíssima, porque eu tenho um monte de amigo anestesista que os caras são É, brilhantes, né, assim, meu parto, eu brinco que os meus 2 partos eu escolhi meu anestesista. Eu falei assim: "Não, eu quero que este cara aqui que vá me anestesiar", né, até falei para o obstetra: "Você se incomoda?" Porque tem também essa questão de parceria, né, você é muito parceiro do seu cirurgião, mas assim, eu pedi para escolher meu anestesista, porque era um cara que eu confiava pra caramba. "Ah, mas olha, é um anestesista homem". Não, é um anestesista excelente, não quero saber se é homem, se é mulher, se não é, cara, não é isso que a gente tá vendo, é uma pessoa que vai cuidar da outra, né. Isso foi uma coisa lamentável, né, um sim, um sim. horror, uma coisa que não é uma pessoa que não servia para ser médico, não servia para estar onde ele estava naquele momento, é algo, assim, sofrível, né. Exceção, É, não. exceção da exceção da exceção, né, assim, o que eu, graças a Deus, assim, nunca vi nenhuma situação desse tipo, assim, o que eu vejo são pessoas muito comprometidas com o cuidado do paciente, com com a integridade psicológica do paciente, assim, que respeitam pra caramba os pacientes, então não é: "Ai, meu, estamos correndo risco". Eu acho que foi o azar do azar do azar. É igual você pegar: "Ah, eu vou pegar um táxi. Ah, aconteceu alguma coisa". Não, assim, no geral, todos os taxistas são legais, são pessoas boas, né. Pegar um motorista de aplicativo, já teve história também de abuso, né, por motorista de Sim, sim. aplicativo. Então, assim, eh, É muito da pessoa, né? são psicopatas que estão em lugares errados, né, assim, tinham que estar preso, né, sei lá, no lugar certo, ou se tratando, sei lá. Mas falando mais da especialidade, o que que você vê que é o futuro da anestesia? Vai ser um ciborgue que vai anestesiar as pessoas? Vai ter drogas novas? O que Eu que a você acha que vai Olha, ser? tem alguns softwares que estão sendo desenvolvidos, tipo, ele está acompanhando a alteração de pressão, a alteração do BIS, que é um aparelhinho que a gente fica vendo a profundidade anestésica, e de repente ele vai disponibilizando o medicamento de acordo com essa necessidade. Mas eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente ser tão dependente, assim, da máquina, a ponto de não precisar de um profissional humano do lado, né. Não só pela questão técnica, né, mas as máquinas têm falha, né. Sim. Assim, pode acontecer uma desconexão, pode acontecer alguma coisa que, assim, que é interessante ter alguém observando, né. Assim, não sei como é que vai ser daqui a 100 anos, mas acho que
É uma Só ferramenta a máquina, mais, né? só máquina, eu acho que ainda deve demorar um pouquinho, né, pra ficar essa coisa ciborgue aí. Eu não Mas acredito muito. eu tinha ouvido também uma coisa assim de que aparentemente, parece que vai mudar daqui a 10 anos com o chat GPT da anestesia. Então, o ChatGPT, olha, é assim, você já fez perguntas para o Já, ChatGPT? não, O assim, que que você achou das não, respostas? ele está melhorando, você acredita? É que você Isso, tem que saber fazer a pergunta para ele, mas você fala, explique para mim como se eu fosse um, sei lá, advogado, como que funciona tal coisa do direito. aham. Você tem que fazer uma pergunta de 10 Sim, linhas. super Aí ele específica. explica bem. Mas se você escrever, fale para mim qual vai ser o resultado do jogo tal. Ele não vai saber. Olha, eu vou te falar uma coisa sobre máquina, assim, sobre evolução. Há muito tempo a gente trabalhava com aparelhos de anestesia pneumáticos, né? Eles eram sustentados pela pressão, né? Ele não era digital. Não era digital, assim, assim, se você acabou a luz no hospital, o aparelho continuava funcionando. Aí eu lembro que eles compraram um aparelho sensacional, era assim, uau, uma coisa maravilhosa. Você ventilava em várias modalidades, é sensacional o aparelho. Aí eu lembro de eu olhando, eu falando assim, puxa, ele é tão digitalizado, assim, ele é tão digital, ele é tão, depende de eletricidade. O que que será que aconteceria se acabasse a eletricidade? Aí meu residente virou e começou a rir. Ah, doutora, mas também o que que você quer? Não, não é assim. Ele vem com bateria. Tá bom. Essa bateria tem uma manutenção adequada? Ela é testada sempre? Como é que é isso? Não, mas vai entrar o gerador do hospital. Eu falei, tá bom. Como é que está a manutenção do gerador do hospital? Não, é porque assim, o meu trabalho é pensar que pode dar tudo errado Sim, mas e e como que para prevenir. funciona, né? Resumindo, isso foi acho que numa quinta-feira. Não, ou na quarta, sei lá. Eu acabei de falar com o paciente, com o meu residente, 2 dias depois teve um apagão, você não era nem nascido, eu acho. Foi um apagão, assim, que acabou o Brasil apagou, assim, de uma região para baixo. Aí no dia seguinte cheguei para dar meu plantão, o residente: "Você é uma bruxa. Poxa, você falou, esse aparelho aqui não entrou o gerador e não tinha bateria". Eu falei assim: "Não, eu não sou uma bruxa, eu tô só pensando, eu tenho que pensar, né". Ele: "Sabe qual que é o aparelho que ficou funcionando? O pneumático". Eu falei: "Ai, não é que a gente quer que o mundo vá para trás, mas por que que eu tô falando isso tudo? Porque assim, pode ser que as máquinas sejam super eficientes, pode ser que elas melhorem muito o atendimento, mas até chegar nesse estado de arte, né, da engenharia, da eletrônica, de tudo, né, até a gente ter uma tecnologia que seja sensacional, Tem chão. tem chão. E assim, e mesmo com uma tecnologia sensacional, tem falhas. Tem falhas. Eu não tô falando que as pessoas não falham, mas assim, se você conseguir juntar as duas coisas, eu não sou, você queria que até hoje usasse aparelho pneumático? Não, pelo amor de Deus, não é sobre isso que eu tô falando. O que eu digo é o seguinte, eu adoro a tecnologia, e eu adoro trabalhar com a tecnologia. Quando eu chego no hospital, eu vejo que um aparelho de anestesia é super top, eu fico satisfeitíssima, porque eu vou poder dar o melhor para o meu paciente. Mas eu quero também estar lá para cuidar dele. Porque já aconteceu. No meio da anestesia, você fala assim: esse aparelho não está ciclando tão legal, vamos trocar. Se você está com uma máquina, ela está lendo aquilo como sendo algo normal, que se lasca o paciente. Então, assim, eu não sei quando que a gente vai, se é que a gente vai ser substituído, mas eu acho que você pode ter as duas coisas. O melhor de um profissional treinado, né, presente, que estude, que se atualize e que saiba mexer com essa tecnologia, e uma tecnologia que te traga cada vez mais segurança, né? É assim que a anestesia está ficando cada vez mais tranquilo, mais seguro, mais desenvolvida, né? A anestesia que eu fazia, de novo, há 32 anos, não tem nada a ver com a anestesia que a gente faz hoje em dia, né? A gente media a pressão naqueles aparelhinhos na mão. Então, assim, hoje em dia você tem aparelho que mede automático, oxímetro era uma coisa que você falava assim, nossa, oxímetro de pulso, ai meu Deus, lançaram um aparelho super novo. Aí você fala assim, nossa, que legal esse aparelho. Não tinha em todas as salas, não tinha em todos os hospitais. Então, assim, eu acho que a tecnologia é uma coisa sensacional. Eu amo os engenheiros, eu acho sensacional. O engenheiro que trabalha com medicina.
até quando eu era aluna, eu pensava assim, nossa, eu acho que quem vai resolver a questão da paralisia, né, da lesão medular, eu nem acho que seja um médico, eu acho que vai ser um engenheiro. Teve aquele Miguel Nicoleles, né? O que fez na Copa, aquele Isso. exoesqueleto. Então, eu adoro a tecnologia. Eu acho que assim, a tecnologia servindo à saúde, nossa, é tudo que a gente quer. E assim, eu acho que deixa esses moços pensarem que eles vão bolar coisas sensacionais, mas a gente trabalhando sempre junto, eu acho. É que o problema que eu escuto é que eles, às vezes, muitas vezes sabem fazer, mas eles não têm esse diálogo. Ah, onde eu posso aplicar essa tecnologia que eu tenho na medicina? Ó, eu vou te falar que a experiência mais mágica, assim, que eu tive, aliás, assim, eu passei a, assim, admirar muito os engenheiros, foi na época do Covid. O que que acontece? Tudo que você vai fazer, que você vai padronizar, que você vai colocar no mercado, tem que, assim, tem que ter toda uma parte legal que é um pouco complicada, que é um pouco lenta, né? No Covid, a gente precisava fazer aqueles face shields, aqueles aparelhos, aqueles A capacetezinhos, aquela mascarazona. mascarazona de plástico, né, que a gente usava, em populares, falando isso, vão me matar. Mas assim, eu lembro assim, vamos testar? Eu estava conversando com um engenheiro do laboratório do INSPER. Ele falava assim, ó, a gente fez aqui uma modificação, vamos testar? Aí eu testava, falava assim, isso aqui quando eu olho para baixo tá batendo, não acho que vai ser tão legal na prática. Ele falou, não, então eu vou bolar uma solução. Ele bolava a solução, no dia seguinte ele aparecia, era um fofo, ele ia de bicicleta, Daniel. Ele ia de bicicleta, levava lá a máscara na sacolinha, na porta do HC, encontrava, falava, vou levar para casa. Eu ia em casa, vestia, isso aqui não tá bom, como a gente faz para melhorar? Não, vamos fazer desse jeitinho. E assim, teve a questão dos colchões, porque os pacientes ficavam melhor em posição pronada para De barriga ventilar. pra baixo. É, aí o que que aconteceu? Como a gente vai fazer isso? Tem uma empresa sensacional, não posso falar o nome? Vou falar, Pode, se quiser. falei a fonte. Aqui. Não, eles doaram praticamente todos os colchões que eram usados nos pacientes do HC. E foi um negócio assim, o pessoal da engenharia tentando bolar um modelo que fosse adequado, o pessoal da FUN se oferecendo para fazer, a gente tentando melhorar. Não, os médicos da plástica, não, essa área tem mais compressão, vamos fazer diferente. Então, assim, foi um trabalho conjunto. Sim. E o meu amigo da INSPER falava assim, ele fala assim, ai, é tão legal trabalhar junto, porque assim, você fala o que você precisa e a gente consegue aprimorar, assim, o produto que vocês precisam. Em uma semana a gente consegue fazer um negócio ficar legal, ficar útil e ficar com as arestas aparadas. Aí ele fala assim, quando a gente não tem esse contato, porque é um cara que, né, genial, ele assim, quando a gente não tem esse contato, a gente demora um tempo, porque assim, a gente não tem o nosso piloto de testes Sim. e a gente também não sabe exatamente como aquele produto precisa ser feito para ter um resultado legal. Assim, então assim, eu adoro os engenheiros, foi uma experiência assim muito muito linda. Assim, você vê a boa vontade deles. Então assim, de novo, boa parte dos problemas nossos da medicina, a pessoa da engenharia vai resolver. Mas não, o engenheiro vai substituir, a máquina vai substituir a gente vai substituir a máquina, a gente quer trabalhar junto, E, né? doutora, agora a última pergunta. O que que pra senhora seria a rocha da saúde? A rocha da saúde, tudo sobre prevenção. A prevenção. É, quando você pega um paciente que passou a vida inteira dele, ele não fumou a vida inteira, aí ele fez, eu não estou falando de correr maratona, fez exercício a vida inteira, quando ele se cuidou a vida inteira, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Eu acho que é prevenção, é a pessoa pensar em se cuidar, assim, já pensando no futuro. É o paciente que nunca fez uma musculação, um exercício, A aí gente faz musculação a junto, gente né? faz musculação junto. É, a Eu gente vejo ele na faz. academia, é isso aí, né? Então, assim, assim, eu comparo o paciente que nunca fez exercício na vida e um paciente que tem essa disciplina, a qualidade de vida é outra, assim, é muito mais simples para a gente anestesiar um paciente que se cuidou. Você pega um cara que fumou a vida inteira, destruiu o pulmão, tem enfisema, todo secretivo, esse paciente tem muito mais risco.
Um paciente que fez exercício a vida inteira, ele tem uma massa muscular melhor, ele vai ter menos queda no pós-operatório, ele respira melhor, ele consegue ter força para andar. É outro desfecho. Então, assim, a rocha da medicina não está nem na medicina, está no autocuidado, né? A medicina, assim, a gente. A medicina não é só cuidar do que está errado, é promover saúde. Então, a Sim. rocha é isso, é ir lá na academia. Vamos lá, Aí com a gente. é com a gente. E estamos encerrando aqui. Queria muito agradecer a doutora pela presença, pelas excelentes palavras, pela conversa. E fiquem ligados aos nossos próximos episódios. Um abraço a todos e até a É próxima. uma honra enorme estar aqui. Obrigada.